Bem-vindo ao nosso canal. Que alegria poder contar com você e fazer com que você e eu reflitamos, olhando para a Bíblia, a respeito de uma palavra do Senhor para o nosso coração. Antes, porém, eu quero pedir a você, caso você esteja aqui e ainda não tenha se inscrito no nosso canal, vai aqui embaixo, tem um botão escrito inscrever-se em vermelhinho, você aperta ali, aciona lá o sino, né? Comenta o vídeo, curta, deixa o seu joinha, mande para o máximo de pessoas possível, a fim de que nós possamos continuar pregando a palavra para a maior quantidade de pessoas que nós pudermos. Eu quero ler hoje com você a palavra do Senhor, segundo nos escreveu o evangelista João, no capítulo 20. João 20. Versos do 19 ao 22. João 20, do 19 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. É a palavra do Senhor ao nosso coração. Eu quero compartilhar com você a respeito de medos. Todos nós haveremos de ter medos. Eu tenho alguém aqui nesta sala comigo que tem medo de pequenos insetos. Ratos, por exemplo. O meu diretor aqui é alguém que não pode ver um rato dentro de casa. Todos nós temos medos os mais diversos. Todos nós. Se você pensar, não, eu não tenho medo de nada. Todos nós temos. O medo é um sentimento inato ao ser humano e, na verdade, ele é um sentimento que mantém a sua vida, que preserva a sua vida. Afinal, é por isso que nós não nos jogamos de um prédio muito alto, às vezes nem nos chegamos perto, porque este medo, que é inato, que é protetor, ele toma conta das nossas emoções e nos faz sair daquela beirada de precipício. Todos nós temos medos. No entanto, por vezes, este medo pode travar a sua vida. Esse medo pode fazer com que você pare, congele, deixe de viver. Este medo pode fazer com que a sua vida perca a cor e passe a ser apenas uma sequência de vídeos em preto e branco, sem alegria, sem festa, sem entusiasmo, justamente porque você tem medo de viver. Esses medos podem acontecer pelas mais diversas causas. Existem pessoas que, em razão de uma educação muito severa, com violência, têm dificuldades mesmo na fase adulta, com muitos medos. Existem pessoas que, fruto de uma separação por meio da morte, têm dificuldade de se relacionar outra vez, para que inconscientemente não sintam mais aquela dor, e aí isso gera medo e te impede de ter novos relacionamentos. Enfim, muitas são as causas dos nossos medos, mas a principal delas é a nossa limitação. Quando nós lemos o texto de João, capítulo 20, este texto narra o momento em que os discípulos de Jesus estão reunidos no pós-morte do Senhor,
com as portas trancadas, em pânico, amedrontados com o que os judeus poderiam fazer com eles. Afinal, se pegaram o mestre, colocaram na cruz, mataram o mestre, o que será de nós? E eles então se enclausuram, se fecham com muito medo. E o Senhor vai àquele lugar, já ressurreto, já como aquele que venceu a morte, chega naquele lugar de medo e declara paz. Paz seja com vocês. Eu quero conversar com você nesta oportunidade, porque pode ser que você esteja aí do outro lado dessa tela com o coração em pânico, com medos diversos. Medos causadores de ansiedade, medos causadores de terror, medos causadores de abandono da vida. E eu quero dizer para você que isso já aconteceu comigo, que isso já aconteceu com os discípulos do Senhor e que a presença de Jesus faz com que esse cenário seja transformado. Por isso eu quero compartilhar com você a respeito do que nos causa a presença de Jesus. E eu não estou falando apenas de saber de sua presença, cognitivamente saber, mas de crer na sua presença. Aqueles discípulos que estavam enclausurados de medo depois da morte do Senhor tiveram a oportunidade de não apenas saber que o Senhor Jesus ressurgiria, mas de crer que aquilo de fato estava acontecendo. E é por essa razão que eu quero compartilhar com você a respeito do que nos causa a presença de Jesus. Em primeiro lugar, a presença do Senhor Jesus nos traz paz. E quando eu falo de paz, eu falo de estabilidade dos pensamentos, estabilidade das reflexões. Pessoas com medo se tornam perturbadas. Pessoas com medo, com pânico, se tornam pessoas incapazes de refletir com calma, com tranquilidade. A adrenalina sobe, cortisol sobe, as taxas, os hormônios se agitam, a respiração fica mais cortada, a aceleração do coração se faz, suor, frio, tudo isso acontece e aí é o pensamento, a reflexão, a capacidade de enxergar a vida, de enxergar os fatos, de enxergar-se como membro de uma família que pode apoiá-lo, enfim, a estabilidade dos pensamentos se esvai com o medo. E é por essa razão que quando nós cremos na presença do Senhor Jesus conosco, e não foi diferente no texto que nós lemos, a primeira declaração do Senhor para eles é: paz seja com vocês. Calma. Respirem com mais calma. Percebam-se na companhia do Rei do Universo. Percebam-se na companhia daquele que venceu a morte. Calma. Escute a voz do Senhor falando ao seu coração e pacifique a sua mente acelerada. Às vezes a sua aceleração na vida tem a ver com os medos que você traz. Se você tem medo de passar necessidade, você então canaliza a sua vida para trabalhar ininterruptamente, porque afinal você tem um medo tal de necessidades que você se torna escravo do trabalho. Se você tem medo de um abandono, você passa a ser subserviente e permissivo em todas as suas relações. E nesse tipo de cenário, a paz e a estabilidade dos pensamentos são necessárias para que nós entendamos quem está conosco. Em João capítulo 14, no verso 17, a palavra do Senhor diz um discurso do próprio Senhor Jesus, quando ele diz:
deixo-vos a minha paz vos dou, eu não dou essa paz como o mundo dá, não se perturbe em seu coração. Talvez esteja na hora de você pacificar a sua mente, o seu coração, porque aqueles que creem na presença de Jesus são pacificados em seus pensamentos. Uma das poesias cantadas por um cantor da MPB diz: ando tão perdido em meus pensamentos, longe já se vão os meus dias de paz. Aqueles que creem na presença de Jesus não estão perdidos em seus pensamentos. E os dias de paz não vão longe. Os dias de paz são o de agora, são o de hoje. A presença do Senhor gera paz. Mas, em segundo lugar, a presença do Senhor Jesus nos enche de alegria. O texto diz claramente isto. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. E se a palavra paz aponta para a estabilidade, para a tranquilidade dos pensamentos, das reflexões, a alegria aponta para os sentimentos. A alegria fala da certeza que nós temos de viver ao lado daquele que venceu a morte. Ora, o nosso maior inimigo foi vencido. O próprio apóstolo Paulo vai dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Esta alegria, esta efusividade tem aquele que serve ao Senhor. Tem aquele que desfruta da companhia do Senhor. Um crente no Senhor Jesus Cristo vive feliz e alegre, porque afinal de contas este sentimento é um dos frutos, ou na verdade é um dos gomos do fruto do Espírito. Se você é alguém que vive chorando existencialmente, talvez esteja chegando a hora da alegria que vem pela manhã. Aqueles que são do Senhor têm motivos para sorrir e para se alegrar. Veja, aqueles que são do Senhor não são aqueles que só andam sorrindo, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que aqueles que são do Senhor sabem que servem a um Deus cujas promessas são inquebráveis. São aqueles que sabem que o seu Deus venceu a morte. São aqueles que sabem que um dia muito breve eles se encontrarão com o Senhor para um eterno convívio de alegria. Quando o Senhor Jesus aparece para eles, o Senhor Jesus então muda a sua forma de pensar, gerando paz, estabilidade, mas muda aquele cenário de luto agora em um cenário de festa, onde o Senhor Jesus está, a abundância de alegria. Mas em terceiro e último lugar, a presença do Senhor nos conscientiza da nossa missão. É interessante nós olharmos para o texto que estes homens estavam trancados, dizendo: parei com a minha missão, estamos com medo, precisamos preservar a nossa vida, estamos sozinhos, mente turbulenta, coração em luto, e o Senhor se apresenta ali e fala: paz seja convosco. Estabiliza os pensamentos. Gera alegria no coração. E o que diz a palavra do Senhor é que, no verso 21, o Senhor Jesus diz: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. A presença do Senhor Jesus não é uma presença apenas para gerar tranquilidade, paz, harmonia interna em nós. O nosso Senhor Jesus não é um coach que está interessado em tranquilizar o seu coração e fazer de você uma pessoa feliz e sorridente. Aliás, você é daqueles que são chamados para ser cabeça e não cauda. Não tem triunfalismo no Evangelho do Senhor Jesus. O Evangelho do Senhor é para nos fortalecer, para nos fazer crer, para estarmos rijos, firmes na sua palavra.
e para abraçarmos uma missão. Assim como o Senhor Jesus foi enviado, ele também nos enviou. É como se o Senhor estivesse dizendo: eu venci a morte, paz seja com vocês, alegrem-se no coração e vão bater essa poeira aí, vão abrir essas janelas porque vocês precisam pregar para muitas pessoas que não me conhecem. A presença de Jesus nos impede de ficar paralisados e nos impulsiona a missão. É isso que o apóstolo Paulo quis dizer quando ele afirmou: o amor de Cristo me constrange. O amor de Cristo me constrange aqui não significa o amor de Cristo me envergonha. Não. O amor de Cristo me impulsiona. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Quando o apóstolo Paulo diz o amor de Cristo me constrange, ele está dizendo que esse amor do Senhor Jesus Cristo por nós me impede de estar paralisado e me impulsiona, me empurra para frente para seguir a minha missão. A missão que Deus me deu. A missão de Deus. Assim, é que eu pergunto a você. Você tem medo de quê? Como é que está seu coração hoje, agora, aqui? O Senhor Jesus, ele se faz presente por meio do seu Espírito. Você pode crer nisto. Esta é uma verdade absoluta. Quando você crê nisto, paz, não a paz que o mundo dá, mas a paz que excede o entendimento, conforme Paulo aos Filipenses, faz morada no seu coração e na sua mente. A sua mente, então, passa a estar estabilizada. A dor amarga dos lutos da vida é transformada pela alegria no Espírito Santo de Deus. E há um espaço para que nós não fiquemos ensimesmados, mas para que nós saiamos dos nossos locais de medo e possamos avançar em direção àqueles que precisam de ouvir o Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. Você e eu não podemos estar trancados em nossas cavernas. Assim como Elias, o Senhor nos impulsiona a sair da caverna, porque há muito o que fazer. Há muitas pessoas para serem evangelizadas, muitas almas a serem tratadas. E o Senhor conta comigo e conta com você. Paz seja convosco. Alegre-se no seu coração e abrace a missão de Deus. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nós clamamos nesta hora pelos teus filhos que estão conosco nesta oportunidade e que porventura estejam vivendo dias de medo, de luto, de angústia, de dor, de insônia. Deus, em nome de Jesus nós clamamos que a tua paz, que excede o entendimento, pacifique o coração e a mente dos teus filhos. Que haja tranquilidade, Senhor, e ordenamento nos pensamentos. Pedimos que o fato de o Senhor ter vindo a este mundo, morrido por nós, ressuscitado dos mortos, deixado a tua palavra, o Senhor nos ter abençoado com vida e com a tua proteção e com a tua bênção, que isto nos faça sorrir e nos alegrar. E que esta experiência com o Senhor Jesus nos impulsione para a missão que o Senhor nos deu. Nos faz ser servos aprovados pelo Senhor. Servos que abraçam a tua missão, Senhor. Nos faz brilhar a tua luz aqui na terra, a fim de que almas sejam salvas, a fim de que vidas sejam transformadas e a fim de que o teu nome seja glorificado. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo.